E aí, meus feras, meus aprovados, tudo bacana? Vamos voltar agora fazendo as questões de físico-química que caíram na Unitins, começando pelo assunto de soluções. Deixa, Sandrão, só baixar um pouquinho aqui. E vamos começar falando da- do assunto de soluções, concentração comum. Vamos lá? Ele fala o seguinte, ó. Questão 1 do nosso material, 2021, 1 da Unitins. Um motor de carro, aquele muito, um motor de carro aquece muito. Para remover o excesso de calor, o motor é resfriado por um líquido que circula continuamente. O líquido é arrefe, arrefecimento, o líquido de arrefecimento. Esse líquido pode ser água pura, mas há vantagens em utilizar aditivos que modificam as propriedades dessa água. Isso porque a água pura congela normalmente a 0 graus Celsius e ferve a 100. Então isso aqui é o ponto de fusão da água, ponto de ebulição da água. Mas a água com alguns aditivos apresenta temperatura de congelamento mais baixa e ebulição. Na verdade, a gente vai ver esse assunto, propriedades coligativas. Quando você bota um aditivo, você é um soluto em água que vai interferir no ponto de fusão, no ponto de ebulição e também pode interferir na pressão de vapor do solvente. Então vamos lá, dadas as massas molares, ele me deu aqui as massas molares dos elementos e falou o seguinte, ó, um frasco tem 500 ml de uma solução de aditivo para radiadores. É composto por uma solução aquosa de etilenoglicol, que é o C6C2H6O. Se há 6 mols de C2H6O no frasco, a concentração comum da solução em gramas por litro é. Então vamos lá. Bom, galera, concentração comum é representado pela letra C. O que é que ela calcula? Ela calcula a massa que eu tenho em relação, a massa do soluto que eu tenho em relação ao volume. Quem é o soluto? Então, quando você pega assim, você tem aqui um, um recipiente e você tem aqui a água, por exemplo, H2O. E aqui dentro você vai colocar um sal, açúcar, ácidos, bases, qualquer coisa, certo? Sal, esqueci do L. Açúcar, né? A água é o solvente. Tudo que você colocar em água aqui é o soluto. Então, a água na química orgânica não, aqui na química inorgânica e na orgânica também, ela é o solvente. Tudo que eu colocar em água é o soluto. Aí o número um, que por exemplo esse número 1zinho aqui é para soluto e o número 2 é para solvente. Então vamos lá. É a massa do soluto sobre o volume da solução. E molaridade, que a gente vai ver logo depois, ela é o número de mols de soluto sobre o volume. Bacana? E o que é que eu tenho na questão? Eu tenho aqui o volume, então eu tenho o volume de 500 ml, mas nenhuma das duas fórmulas eu faço em ml, então eu vou passar para litros, meio litro. Então aqui a unidade é gramas por litro e a unidade aqui é mols por litro. Bacana? Então vamos lá. Como é que iria ficar aqui então? Eu tenho o composto, eu tenho o número de mols, no caso do álcool, né? O o etilenoglicol é o soluto, é um álcool. E quantos mols eu tenho dele? 6 mols, beleza? Olha só, eu quero em gramas por litro, mas observe que ele me deu em mols por litro, então eu tenho a molaridade. Existe uma fórmula que é o seguinte: concentração, uma relação entre concentração comum e concentração em mols por litro, que a gente chama de molaridade. Que concentração comum é igual a molaridade vezes a massa molar do soluto. Então eu teria que fazer a massa molar do, do meu amigo aqui do etilenglicol, certo? Sandrão, como é que eu faço isso? Vamos lá? Quanto é a massa do oxigênio? 16. Sandrão, como é que você sabe? Tá aqui, ó, 16. Quantos oxigênios eu tenho ali? 1. 16 vezes 1, 16. Quanto é que é a massa de hidrogênio? 1. Tá aqui.
Quantos hidrogênios eu tenho ali? 6. Uma vez 6, 6. Quanto é a massa do carbono? 12. Quantos carbonos eu tenho ali? 2. Então isso aqui vai dar 24. Somando, ó, 6 mais 4, 10. 16 vai 1, 46. Eu tenho 46 gramas por mol. Então aqui eu também já tenho a massa molar do soluto, que é 46 gramas por mol. Então, substituindo aqui, ó, eu vou ter isso aqui. Quanto é a molaridade? Número de mols sobre o volume. Número de mols sobre o volume, substituindo o M pela formulazinha, vezes a massa molar do soluto. Então agora, galera, olha só. Agora eu tenho todos os numerozinhos. Só substituir a letrinha por número. Ó. Então a concentração vai ser... Quantos mols eu tenho? 6. Quanto é o volume? Meio. Quanto é a massa molar? 46. Quando você fizer isso aqui, ó, você vai ver que isso aqui vai dar... Vai dar quanto, meu fera? Vai dar 6 dividido por meio, vezes 46, fazendo aqui o resultado, vai dar 522 gramas por litro. Onde é que está isso aqui? Letra E. Bacana? Então, estamos fazendo as questões relacionadas à solução, que é o primeiro assunto aí que eu gosto de fazer, que é de físico-química. Bacana? Vamos aprender muitas fórmulas. Então, as primeiras fórmulas você já aprendeu aqui, ó, que concentração comum é a massa do soluto sobre o volume, molaridade é o número de mol sobre o volume e a relação entre eles. E concentração é igual a molaridade vezes a massa molar do soluto. Bacana? E aí, meu querido aluno, vamos fazer agora a questão número 2 do nosso material. Uma questão da Uniteams 2022-2, que ele fala o seguinte, ó. Depois de praticar um exercício físico, é importante se hidratar. Essa afirmação todo mundo já conhece. O que pode despertar dúvidas é qual o melhor modo de repor toda a água perdida pela transpiração durante um exercício. As bebidas isotônicas. O que são bebidas isotônicas? É aquela em que a concentração molecular e por consequência, ou seja, é aquela que tem a mesma concentração molecular e por consequência o mesmo poder osmótico, certo? Isotônicas. Também chamadas de bebidas esportivas, são usadas principalmente para repor águas e sais minerais perdidos pela transpiração ou outras formas de excreção, pois não interferem no equilíbrio hidroeletrolítico. Eita, que hoje está difícil. Hidroeletrolítico do seu corpo. Sandrão, o que é o hidroeletrolítico? Bom, para você, a título de conhecimento, para você ter uma ideia, né? Ou seja, o nosso corpo pode mover eletrólitos. Sandrão, o que são eletrólitos? São os minerais que carregam carga. Eletrólitos são minerais que carregam carga, certo? Então, eles podem mover esses eletrólitos, o nosso corpo, tá? De dentro para fora ou de fora para dentro das células. Qual a intenção disso? Ajustar os níveis dos líquidos. Bacana? São bebidas isotônicas, o soro caseiro, a água de coco e outros isotônicos industrializados como o Gatorade, Sport Drinks, Marathon, Sport Fluids, Sport Aid e etc. Aí o que ele dá? Ele me dá aqui, ó, água de coco, isotônico, água mineral e dá a quantidade de calorias, de carboidratos, sódio e magnésio de cada um. Bacana? E embaixo, ele vai aqui, ó, mais embaixo do nosso material, ele vai fazer algumas perguntas, tá? Algumas afirmações. A tabela a seguir mostra informações nutricionais e composição química de 200 ml de 3 bebidas. Assinale a alternativa correta colocando verdadeiro e falso. Então vamos lá. A concentração de potássio na água do coco é igual a 3,2 gramas por litro, ou seja, gramas por litro é concentração comum. Tá, Sandro, e como é que eu vou fazer isso aí? Então vamos lá.
Se você for na tabela, você vai ver aqui, ó, que a concentração de potássio na água de coco é 3,2. Potássio na água de coco é 320 miligramas para 200 ml. 320 miligramas. O que é que eu vou fazer? Gramas por litro é a concentração comum. Se é uma afirmativa, eu vou ver se é verdadeiro ou falso. Então vamos lá. Concentração comum é igual a massa do soluto sobre o volume. Bacana? Quem é a massa lá? 320, só que está em miligramas. Qual é o volume? 200 ml. 200 ml. Tá horrível, né? Eu vou apagar para escrever pelo menos mais bonitinho, né? Então, concentração comum é igual a massa do soluto sobre o volume, certo? Quanto é que é a massa do soluto? 320 miligramas dividido por 200 ml. Só que você está vendo que é gramas por litro. Lógico, eu vou passar isso aqui para gramas por litro. Uma grama tem 1000 miligramas, então a concentração vai ser 0,32 gramas. E 200 ml tem 0,2 litros, que é a mesma coisa que 320 por 200, né? Porque eu só transformei para você ter uma ideia de como eu fiz. Quando você fizer essa transformação, você vai encontrar 1,6 gramas por litro. Ele está dizendo que é 3,2, então essa aqui é falsa. Segundo, o nome isotônico é adequado se seus sais minerais apresentam concentração semelhantes à dos sais do líquido ou do fluido do corpo humano, como o suor, por exemplo. Verdadeiro, foi o que eu acabei de falar. O que é o isotônico? É aquele que tem as mesmas concentração. Então aqui é verdadeiro. Eu já eliminava quantas aí, meu fera? Eu já eliminava essa, cara. Ou seja, correta é a letra E. Mas vamos ver o restante. Uma bebida com concentração de sais maiores do que o fluido do corpo humano é chamada de hipertônica. A solução hiper, está dizendo aumento, né? Hipertônica é quando você tem a concentração de sais minerais, ou seja, de soluto dissolvendo no fluido é maior, certo? Você vai lembrar disso aqui, lembrando de pressão osmótica, né? Solução hipertônica, hipotônica, quando você tem menos, né? Sais dissolvidos. E isotônica, quando são iguais, né? A água de coco é o que oferece maior quantidade de eletrólitos de acordo com a tabela. Vamos lá ver? Vamos subir aqui a tabela. Se você ver realmente, ó, concentração de água de coco aqui, ó. Por exemplo, calorias, sais minerais, sódio, magnésio e potássio. A água de coco tem 40, o outro tem 90, o outro tem 4,4. Ah, essa é menor. Mas aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 14 e aqui eu tenho 1,8. Na água de coco eu tenho 320 potássio, 24 e 0,36. Só esses 320 miligramas já dá maior que você somando aqui os íons sódio, potássio e magnésio aí. Ou seja, a quantidade de íons sódio e potássio, né? Então, verdadeiro. E por último, a água mineral é um hipotônico para o corpo humano. Hipo quer dizer que tem menos. Olha a quantidade que ela tem, muito pouco, né? Aqui, ó, 4,4 miligramas. Primeiro que ela não tem carboidrato e nem caloria. 1,8 miligramas, 0,36 miligramas, né? A água mineral, ou seja, ela é uma água, não vou dizer quase pura, mas é uma água com alguns minerais, logicamente, né? E você bebe a água justamente para repor o quê? Para você se hidratar, né? Então, verdadeiro também. Então, o correto é a letra E. Bacana, meu fera? Questão número 3, agora, meu fera, do nosso material. Uma questão da Unitins
2019, tem um 2 aqui a mais, mas é 2019.2, certo? E fala o seguinte, ó, vamos lá fazer. Uma solução formada por hidroxissódio. Esse não, quem é o hidroxissódio? A gente fala tanto desses caras, né? É o NaOH. E água tem um volume de 400 ml. 400 ml, então a gente já tem aqui o que, meu fera? O volume, né? E 80 gramas da base. Se a base está em água, então a base é o soluto. Então isso aqui é a massa do soluto, certo? Foram usados 320 gramas de água. Então eu tenho aqui a massa do solvente. M2. Eu já disse que 1 é o soluto, 2 é o solvente, tá? E fala o seguinte, para obter a solução da concentração em gramas por hora dessa solução bom, o volume é quanto? 400 ml. Dentro desses 400 ml, quanto é a massa do soluto? 80. Então, eu vou direto para a fórmula. Qual é a fórmula? Concentração, já que ele quer a concentração em gramas por litro, ó, então ele quer a concentração comum. É a massa do soluto sobre o volume. Quanto é a massa do soluto? 80. Quanto foi o volume da solução? 400. Ei, mas eu não faço conta com ml, né? Eu tenho que passar para litros. Quantos litros ele tem? 0,4 litros. Então aqui 0,4. 80 dividido por 0,4, meu fera, dá 200 gramas por litro. Certo? Ou questãozinha fácil da Uniteens. Me manda mais dessa aí, Uniteens, por favor. Letra B. Questão agora, meu querido aluno, de concentração molar ou molaridade. Questão 1 do nosso material, uma questão da Uniteens 2001, que fala o seguinte: uma solução aquosa é preparada dissolvendo-se 146 gramas de sulfato de sódio, que é o Na2. Sulfato de sódio, quero que você corrija aqui, tá? Tá errado aqui. Não é Na2SO2. É Na2SO4, é o sulfato, tá certo? Em água suficiente para 500 ml. A normalidade e a molaridade da solução são, respectivamente. Um parênteses aqui. É uma questão de 2021. Hoje em dia não cai mais questão de normalidade. Esse não, então, por que você botou? Para a gente aprender a fazer normalidade, mas eu botei por causa da molaridade, para a gente praticar a molaridade. Bacana? Então vamos lá. A gente praticar como é que se faz as questões de molaridade. A gente já sabe que molaridade é o número de mols do soluto sobre o volume, certo? Eu tenho aqui a massa do soluto, ó. Ele me deu a massa do soluto, 142. E ele me deu aqui o volume da solução. Para eu achar a molaridade, só está me faltando o quê? Só está me faltando o número de mols. Como é que para eu achar o número de mols? Eu tenho que ter a massa molar do sulfato. Então, vou fazer aqui a massa molar do sulfato de sódio. Você vai calcular a massa do oxigênio, a massa do enxofre e a massa do sódio. Bacana? Então, vamos lá. Quanto é a massa do oxigênio? 16. 16 vezes 4, que eu tenho 4, né? 64. Quanto é do enxofre? 32. Vezes 1, 32. Esse, André, onde é que você está vendo isso? Está aqui, ó. Você vai dar uma massa de cada um. E a do sódio, 23. Vezes 2, 46. E vamos somar agora. 4 mais 6, 10 com 2. Dá 12, vai 1. 3 com 4, 4 com 4, 8. 8 com 6, 14. 142 gramas por mol. Então aqui já ficou fácil. Como é que ficou fácil, Sandrão? Porque eu sei que número de mols também é massa sobre massa molar. Como é do soluto, vai ser o soluto. Por isso que eu coloquei umzinho aqui. Então eu posso dizer o seguinte, ó, que a molaridade aqui vai ser... Quanto é a massa do soluto? 142, Sandrão. Beleza. Quanto é a molaridade do cara? 142, Sandrão. Molaridade não, desculpa. A massa molar dele, 142. E quanto é o volume? É 500 ml, mas eu vou passar para litros.
E agora, meu jovem, é só dar uma talhada. Posso cortar esse 142 com esse 142? Posso dar 1 e 1, né? Então aqui dá 1, aqui também dá 1. Então vai ficar 1 dividido por meio. E 1 dividido por meio dá 2. 2 o quê? 2 mols por litro. Então a primeira resposta já está aqui, ó. 2 mols por litro. Certo? Logicamente eu já eliminava essa e essa. Sandrão, me explica um pouco de molaridade para eu entender. Então vamos lá. Ou molaridade não, desculpa, normalidade, né? A normalidade, ela tem uma fórmula que é o seguinte: normalidade é igual ao número de equivalente gramas, tá, do soluto, dividido pelo volume. Sandrão, quem é o equivalente grama? O equivalente grama é a massa sobre o equivalente grama. Vixe, Sandrão, agora complicou tudo. Agora, quem é o equivalente grama? O equivalente grama, meu querido fera, é a massa molar sobre o X. Agora é que vem a parte mais interessante. Então, quem é o X, Sandro, no equivalente grama? No equivalente grama, presta atenção, no equivalente grama, botei um Q, foi? Ou botei um G, foi? O equivalente grama depende. Depende de quem? Esse X aí que tá embaixo. Vou lhe dizer. Esse X depende de quem seja. Quem seja, como diz o outro. De quem seja. Por quê? Se for um sal, o X vai ser o número de elétrons. Número de elétrons. Se for um ácido, ele vai ser o número de íons H+, ionizáveis. Se for uma base, vai ser o número de OH-. Por exemplo, a gente está falando do sal, né? Então a gente está se referindo ao Na2SO4. Aí você tem que lembrar de inox, né? Se você separar aqui no meio, você vai ver que a carga do sódio aqui ela é mais 1. Mais 1 vezes 2 dá mais 2. E o do SO4 é menos 2. Como ele é uma base, a gente vai usar o menos 2. Bacana? Certo? Então, como é que ficaria isso? Então, o número de equivalente gramas seria: qual é a massa qual é a massa do que está na equação, desculpa, 142. Então vai ser massa, vai ser 142. Beleza? Quanto é que vai ser o equivalente grama? Pronto, agora, deixa eu apagar aqui de novo. Eu fiz aqui, mas eu não achei primeiro o equivalente grama. O equivalente grama vai ser a massa molar do soluto, que é quanto? 142. Como ele é o sal, você vai pegar a carga. Ou você vai pegar o mais 2 ou menos 2. Na verdade, você vai pegar só o número 2. Então, o equivalente grama é o que vale a 71. Beleza. Eu tenho a massa, que está aqui, ó. Eu tenho o equivalente grama, que é 71. E eu tenho o volume da questão, que está aqui, ó. Então, eu já tenho agora como achar a normalidade. Normalidade vai ser igual. Quanto é que é a massa? Se eu botar um pouco mais para baixo, senão não vai dar. Quanto é que é a massa? A massa é 142. Dividido por quem? De novo, não vai dar aqui. Esse não, porque você não faz aqui mais para baixo. É o que eu vou fazer. Fazer aqui, ó. Normalidade vai ser igual a quem? A massa, 142, dividido pelo equivalente grama, que deu quanto? 71. Dividido por quem? Pelo volume, que é quanto? Meio. Então, isso aqui vai dar 142 dividido por 71, vai dar 2. 2 dividido por meio é igual a 4. 4 ou um N, ou escreva a palavra normal. Certo? Então, é a letra E. Existe uma relação entre normalidade e molaridade. Normalidade é igual a molaridade vezes X. Então, também tem essa relaçãozinha aqui, tá? Eu cliquei no amarelo, não foi
E aí quando eu fui fazer isso aqui, ó, ok? Também dá o mesmo resultado. Quer ver, ó? Normalidade vai ser igual. Quanto foi a molaridade? 2. Beleza. Quanto é que é o X para o sal? É o número de elétrons. Ou do cátion ou do ânion. No caso aqui também vai dar 2. 2 vezes 2, 4 normal. 4N. Então, questão número 4. Sandrão, você acha que vai cair normalidade? Não, eu sinceramente não acho, porque é uma questão já muito antiga, né? Mas foi bom você saber, antigamente, por exemplo, na minha época, a gente estudava a normalidade, né? Molalidade, não é molaridade, não, é molalidade. Que aí você também, molalidade, você vê mais quando você vê propriedades coligativas. Mas eu botei a questão por causa do assunto de molaridade que a gente tinha aqui. Eu queria fazer a formulazinha para vocês aqui, ó. Essa formulazinha aqui para vocês, tá? Para vocês aprenderem a raciocinar quando cair molaridade. Bacana? Vamos fazer agora, meu fera, as questões de soluções relacionadas a título e ppm, ou seja, partes por milhão. Sandrão, o que é o ppm? Então vamos lá. Partes por milhão. Já está dizendo, quer dizer que eu tenho uma parte de soluto, uma parte de soluto para 1 milhão de partes do solvente. Certo? Quando eu falo isso, eu estou falando, por exemplo, se eu tiver 1 ml de um soluto, por exemplo, se eu tiver assim o seguinte, vamos supor, eu tenho 20 ppm de CO2, por exemplo, eu estou dizendo no ar, né? Que eu tenho 20, sei lá, miligramas de CO2 para 1 milhão de miligramas do ar. Isso vale para grama, miligrama, volume, ml para ml, entendeu? Aí, logicamente, que aí você pode transformar isso aqui. A relação às vezes nem vai ser, às vezes vai ser sempre assim. É só você lembrar que 1 milhão de miligramas é o que vale a 1.000 gramas. Então, você pode dizer que 20 ppm de CO2 é a mesma coisa que 20 miligramas de CO2 em 1.000 gramas de ar, ou ainda em 1 quilo do ar, né? Porque o ar é 1.000 gramas é o que vale a 1 quilo. Então vamos ler a questão aqui para a gente entender aqui. Questão número 1 do nosso material, questão da Unitins 2021. Ele fala o seguinte: a lama proveniente do desastre do rompimento da barragem de Brumadinho alcançou o rio Paraupebas. Uma equipe da SOS Mata Atlântica colheu a amostra para pesquisar a quantidade de água. Segundo matéria publicada na National Geographic, o Paraupeba é um rio de classe 2, segundo a resolução CONAMA 357/2015, utilizado para abastecimento de água para consumo humano e irrigação. Para tais fins, são necessários, entre outros fatores, que haja ao menos 5 miligramas por litro de oxigênio dissolvido, no máximo 10 ppm, ou partes por milhão, de nitrato e 0,25 ppm de fosfato. Aí ele vai fazer aqui a pergunta. Ó. Vou baixar um pouquinho aqui. E ele vai fazer o seguinte. Suponha que 5 vezes 10 a menos 4 miligramas de nitrato foram encontrados em 1 grama do rio. Então é correto afirmar que a concentração máxima de nitrato é. Então vamos lá. Quantos ppm eu tenho de nitrato? Pronto. Quantos ppm eu tenho de nitrato? Eu tenho aqui, ó. 10 ppm. A unidade que ele está usando aqui é miligrama, certo? Então vamos lá, vamos focar nisso aqui agora. Em 1 grama do rio. Eu sei o seguinte: 10 ppm de nitrato é a mesma coisa, 10 ppm é a mesma coisa que eu disser isso aqui, ó. Que eu tenho
como ele falou aqui, miligramas, 10 miligramas, certo? De nitrato. Quem é o nitrato, Sandrão? 10 miligramas de nitrato, que é o NO3-, está para 1 milhão, né? Ou seja, 1 milhão de miligramas. Bacana? Deixa eu botar 10 elevado a 6 para ficar mais fácil. 10 elevado a 6 miligramas de água, né? Do rio. Da água do rio. Bacana. Mas ele quer saber o seguinte, ó. Aí ele vai dizer que essa quantidade de nitrato em 1 grama de água do rio não foi atingida, e ele me dá a unidade em ppm, certo? Não foi atingida, pois a concentração foi de 0,5 ppm. Não foi atingida porque a concentração foi de 5 ppm. Então é o seguinte, em ppm, quanto é que valeria esse 5 vezes 10 elevado a menos 4 miligramas? Eu não sei, mas eu sei o seguinte, ó. Observação do Sandrão. Como é que eu ia fazer essa questão? Você vai fazer o seguinte, ó. Se eu tenho, presta atenção, 5 vezes 10 elevado a menos 4 miligramas de nitrato, certo? Isso aqui é uma relação. É amorosa essa da relação? Não, é só uma relação. Em 1 grama de água, beleza. Quantas miligramas eu vou ter quando eu tiver 1 milhão de gramas de água? Porque ele é partes por milhão? Só que é o seguinte, eu não posso fazer aqui, ó, miligramas por 1 grama. 1 grama é o que vale a quê? Ah, Sandrão, agora sim, 1 grama é o que vale a 1000 miligramas de água. Beleza, transformei para ficar bacana, certo? Agora tá certo. E 1 milhão de miligramas de água, quanto é que vai dar isso aqui? Aí a gente vai fazer aqui, ó, cruz credo. Então, x vai ser igual a 5 vezes 10 a menos 4, vezes 10 elevado a 6, e ficou feio demais esse 6, 10 elevado a 6, dividido por 1000, que é 10 elevado a 3. Então, matemática de basic aqui pra gente. Vou aumentar aqui um pouquinho, até para ficar mais fácil a minha digitação aqui na mesa. X vai ser igual a 5 vezes 10 a menos 4, conserva a base e soma os expoentes. Menos 4 com mais 6 vai dar mais 2. Vezes, vou passar esse cara para cima, vai ficar 10 menos 3. Mas de novo aqui, ó, multiplicação de mesma base. Quando eu passei a base para cima, se ele era menos, se era mais, vai ficar menos. Se é menos, fica mais. Então, vai ficar 5 vezes 10 elevado. Mais 2 menos 3 vai dar menos 1. Então, isso aqui é o que vale a 0,5. O que? ppm. Por que ppm, Sandrão? Porque ele não perguntou o seguinte, isso aqui, quanto é que vale em ppm em relação a 1 grama? Então é o que vale a 0,5 ppm. Então é simples, vou baixar aqui de novo para você entender. Ele me disse que ele tem 5 vezes 10 a menos 4 miligramas de nitrato em 1 grama de água. O que é que eu fiz? Passei para miligramas, né? Para ter a mesma unidade. Beleza. Em ppm, quanto é que isso vale? ppm não é partes por milhão? Então, justamente, quando eu tiver 1 milhão de miligramas de água, vai valer quanto em ppm? Né? Porque a relação aqui, ó, o x está para 1 milhão. Né? Ou não sei. Fiz o cruz credo e achei essa resposta aqui. Então, a quantidade, lembrando que aqui, ó, a quantidade é 10 ppm, né, de nitrato. Então,
é o máximo que a gente pode ter, isso ele falou na questão. Tá aqui, ó, no máximo 10 ppm partes por milhão de nitrato. Tá dando 0,5 ppm, então a concentração máxima de nitrato não foi atingida, pois a concentração foi de 0,5 ppm. Mesmo que você não soubesse aqui, o único que tem 0,5 é a letra E. Bacana? Meu aprovado, meu querido aprovado, vamos fazer agora as questões de densidade, ainda relacionadas às soluções. Questão 1 do nosso material foi uma questão da Unitins 2019, que ele fala o seguinte: densidade é a relação entre massa e matéria e espaço, que é o volume, que a mesma ocupa. A densidade é dada em gramas por ml. Se uma solução possui 1.500 gramas e o volume de 3 litros, qual o valor da densidade? Rapaz, essa aqui foi dada, né? Densidade é a relação entre massa e volume. Quanto é que eu tenho aqui de massa? Gramas, né? 1.500 gramas, lógico. 1.500 gramas dividido por 3 litros. Só que ele quer o quê? ml, presta atenção. Então vai ser 1.500 gramas dividido. 1 litro tem 3.000 ml. E agora é só dar a talhada aqui, ó. Vou cortar esses dois zeros com esses dois zeros. Logicamente, 15 dividido por 3 vai dar 1 meio. 1 meio é 0,5 gramas por ml, que é a unidade que ele queria. Então, letra é Unitins. Questãozinha fácil, viu? Questão agora relacionada, meu fera, à relação entre as concentrações. Existe uma relação entre as concentrações que é o seguinte, ó. Concentração comum é igual, a gente já viu, né? Molaridade vezes a massa molar absoluto, que vai ser igual a 1.000 vezes a densidade vezes o título. Essa é uma relaçãozinha que você não pode esquecer. Pode ajudar você a fazer questões rápidas, tá? Então vamos fazer agora as questões aqui. Primeira questão do nosso material, uma questão da Unitins 2020/1 de Paraíso do Tocantins. Vamos lá. Ele fala o seguinte: o ácido sulfúrico é um líquido incolor, viscoso, de baixa volatilidade e extremamente solúvel em água. É uma substância mais utilizada pelas indústrias. Possui ampla aplicação nos mais variados processos. Só foi um textozinho. Ele fala o seguinte: um engenheiro químico deseja preparar 1,5 litros de uma solução de ácido sulfúrico a 3,2 mols por litro. Então, olha só. Eu tenho aqui o volume, eu tenho aqui a molaridade. Pela unidade eu sei que é a molaridade, mols por litro. Ok? Sabendo que a massa molar do ácido sulfúrico é 98 gramas por mol, então a massa de ácido, aqui é a pergunta, aqui eu tenho outro dado, que aqui é a massa molar do soluto, os 98, e aqui ele faz a minha pergunta. Então a massa do ácido necessária em gramas para preparar a solução é... Na verdade, essa questão você nem precisaria fazer a relação, só precisaria fazer a massa molar. Como ele perguntou em gramas, talvez a questão você pudesse fazer por relações entre a concentração comum e a concentração molar, mas não vai precisar. Por quê? A molaridade ela é número de mols do soluto sobre o volume, correto? Só que o número de mols é massa, vai ser a massa do soluto sobre a massa molar do soluto, lógico, vezes o volume. Bacana? Então, o número de mols é massa sobre massa molar. Então, eu tenho a molaridade, não tenho? Quanto é a molaridade? Ele me deu 3,2. Eu tenho a massa. Não, a massa é justamente a minha pergunta, Sandrão. Bacana. Eu tenho a massa molar. Ele já me deu direto, nem precisou eu ter que calcular. E o volume já está em litro, 1,5. Quando você fizer aqui, ó, o cruz credo, você vai ter isso aqui, ó. Massa do soluto vai ser igual a 3,2
vezes 98 vezes 1,5. Então, a massa do soluto, depois que você multiplicar isso aí, fizer isso tudo, vai dar 470,4 gramas. 470,4 gramas, letra D. Uma questão que o cara faz rápido, né? Não demora muito para fazer, só você lembrar da fórmula de molaridade. Bacana? Vamos fazer agora as questões de diluição. Questão 1 do nosso material, com a questão da Uniteams, demais cursos 2022-1. A diluição é o seguinte, às vezes, quando você faz um suco tão doce, que se sua avó diabética, coitada, tomar, morre na hora, né? Às vezes você faz lá um litro de água para 4 quilos de açúcar, né? Aí você ficou muito doce, o que é que você vai fazer? Se ficou muito doce, você vai tacar água, né? Não é isso aí? Para diluir. Lógico, no início eu tenho um determinado volume e tenho uma determinada concentração. Depois que você adicionar, o que é que vai acontecer com esse potinho aqui? Esse potinho aqui, o volume de água vai aumentar, porque você colocou água, né? O volume de água vai aumentar. Ah, então agora eu tenho outro volume. Então eu posso chamar de volume inicial, concentração inicial. Eu vou ter um volume final e uma concentração final. Isso vai me dar uma relação. É amorosa, Sandro, a relação? Não, uma relação que é o seguinte: a concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final, volume final. Isso também vale para a molaridade. Molaridade inicial vezes o volume inicial é igual à molaridade final vezes o volume final. Lembrando que quem é o volume final? O volume final é o volume inicial mais o volume que você adicionou de água. Bacana? Então, eu tenho essas duas formulazinhas aí para você não esquecer, certo? Ele fala na questão seguinte: nos meses de setembro a novembro, a temperatura em Palmas, Tocantins, permanece durante o dia ao redor, em torno de 38%, 38 graus Celsius. Ao chover, é comum a temperatura reduzir, dando um clima mais fresco. Isso porque, sem um convite a ingerir, isso pode ser um convite, hoje está difícil, hein? Isso pode ser um convite a ingerir alimentos quentes, como sopa de legumes, caldo. Nesse sentido, considere que um caldo de legumes batido é uma solução química e analise a seguinte situação. Vamos lá. Num caldo de legumes, a concentração de cloreto de sódio de sal é de 20 gramas por litro. Ao diluir 200 ml da solução até obter 250, o volume da solução, a nova concentração de cloreto de sódio será. Então vamos lá. Ele fala o seguinte aqui, ó. Eu tenho aqui um caldo, certo? Esse caldo tem uma concentração de 20 gramas por litro. Isso aqui é a concentração comum. Ao diluir 200 ml da solução, então eu tinha aqui 200 ml. Ele vai diluir para 250. Não é isso aí? Ele vai diluir para 250. Então, o volume vai aumentar, né? Então o volume passou a ser 250 ml. Beleza? Ele faz a pergunta aqui, ó. A nova concentração do cloreto de sódio será. Então eu tenho aqui, ó, os instantes inicial e os instantes e o instante final. Instante inicial e o instante final. Então vou fazer aqui a formulazinha da concentração, ó. Concentração inicial, volume inicial
é igual a concentração final, volume final. Quanto é a concentração inicial? 20 gramas por litro, Sandrão. Vezes. Quanto é o volume? 200 ml. Quanto é a concentração final? É justamente a pergunta da minha questão. Quanto é o volume final, Sandrão? 250. Esse, Sandrão, precisa passar para ml? Não. Se as duas unidades, se os dois volumes estão em ml, metros cúbicos, em unidades iguais, você não precisa transformar. Certo? Beleza? Então, concentração final aqui vai ser o quê? Vai ser 4.000 dividido por 250. Para facilitar, você corta o zero com o zero. A concentração final vai ser 400 dividido por 25, vai dar 16. 16 o quê? Gramas por litro, que é a unidade de concentração comum. Bacana? Letra C. Questãozinha também considero, da minha opinião, de médio para fácil. Você só tinha que lembrar da fórmula só. Tá bom? Vamos fazer agora, meus queridos aprovados, titulação e mistura de reagentes. Questão número 1 do nosso material, questão da Unitins 2022-1. Bacana? Que ele fala o seguinte, ó. Após a aula experimental de química, o professor pediu para que os alunos não jogassem na pia as soluções preparadas. Elas deveriam ser descartadas no mesmo frasco colocado na banca do laboratório. Na atividade, 10 alunos prepararam cada um 10 ml de uma solução com 10 gramas de hidróxido de sódio. Sandrão, quem é o hidróxido de sódio? Então vamos lá, o hidróxido de sódio é o NaOH. E outros 5 alunos fizeram 100 ml de uma solução de 0,4 mols por litro de ácido clorídrico. Sandrão, quem é o ácido clorídrico? O ácido clorídrico é o HCl. Bacana? E aí ele fala aqui o seguinte. Ao fim da aula, considerando todas as soluções descartadas, tinha uma concentração teórica, dada as massas molares do sódio, massa molar do sódio, do oxigênio, do hidrogênio, do cloro. O frasco de descarte contém uma solução final que... Bom, qual é o raciocínio que eu tenho aqui? Eu quero saber o que é que tem na solução final, né? Então, eu tenho aqui duas unidades diferentes, tá? Eu tenho aqui 10 alunos, né? Cada um fez uma solução com um volume de 10 ml a uma concentração de 10 gramas por litro. E 5 alunos fizeram os mesmos 100 ml, só que a unidade é molaridade. Bacana? Então vamos lá. Eu tenho aqui um potinho. Vou fazer aqui o potinho, tá? Eu tenho aqui um potinho. E dentro desse potinho, eu tenho eu tenho 100 ml, tá? Eu tenho 100 ml com 10 gramas por litro. De quê? De NaOH. Bacana. Qual é o número de mols que eu tenho aqui dentro desse potinho? Então, o número de mols, como molaridade, é igual ao número de mols dissolutos sobre o volume, e como, no caso aqui, desculpa, aqui é a concentração comum, né? Então eu tenho aqui o seguinte, ó. Eu vou passar isso aqui, esses 10 gramas, para mols por litro. Como é que eu faço isso, Sandrão? Concentração, você vai lembrar que concentração é igual a molaridade vezes a massa molar do soluto. Você usa essa fórmula para passar de gramas por litro para mols por litro ou vice-versa. Então aqui é o seguinte, eu não sei a massa molar do NaOH, mas eu tenho como achar a massa molar do NaOH. Como é que eu faço isso, Sandrão? Então vamos lá. É só você pegar aqui, ó, NaOH, tá? NaOH. Eu vou achar logo dos dois, do NaOH e do HCl, só para a gente lembrar como é que faz a massa molar, tá certo? Então vamos lá. Massa molar do
NaOH. Quanto é a massa de hidrogênio, do oxigênio e do sódio? A massa de hidrogênio é 1. 1 vezes 1, 1. A massa, 1 vezes 1, 1. A massa do oxigênio é 16. Vezes 1 oxigênio que eu tenho ali, 16. E a massa do sódio é 23. Vezes 1, 23. Somando vai dar 40 gramas por mol. Quanto é que seria do HCl, Sandro? Mesmo raciocínio. HCl. Quanto é a massa do cloro? Quanto é a massa do hidrogênio? A massa do cloro é 35,5, ó. Tá aqui, ó, 35,5. 35,5 vezes 1, que vai dar 35,5. Quanto é a massa do hidrogênio? 1 vezes 1 hidrogênio só. Então isso aqui vai dar 36,5 gramas por mol. Essa é a massa molar da base e do ácido. Bom, qual é o raciocínio que a gente vai usar agora? Olha só. Eu vou agora, vou subir aqui, tá? E agora eu já sei a massa molar do NaOH. Então eu vou fazer o seguinte. Quanto é a concentração comum? 10. 10 vai ser igual a molaridade vezes a massa molar da base, que é 40. Então essa molaridade aqui vai ser 10 dividido por 40. Então você vai ter 0,25 mols por litro, certo? Mas quanto é o número de mols que eu tenho aqui? Certo? Qual vai ser o número de mol? Então, molaridade, aí eu vou para outra fórmula. Molaridade é igual ao número de mols de soluto sobre o volume. Ok. Então, a molaridade, que é 0,25, 0,25 vai ser igual ao número de mols da base dividido por 100 ml, que na verdade é 0,1. Então, isso aqui, o número de mols vai ser 0,025 mols. Você fazendo aqui o cruz credo. Bacana? Beleza? No outro potinho, eu tenho o mesmo volume, certo? 100 ml. Só que agora a concentração, ele falou aqui, ó, 0,4. É 0,4 mols por litro do HCl. Então aqui eu posso achar direto o número de mols dele, certo? Que vai ser quanto, Sandrão? O número de mols dele. Então, molaridade é igual ao número de mols vezes o volume. Então, a molaridade é quanto? 0,4. Número de mols do soluto. O volume, 0,1, porque tem que passar para litros. Então, o número de mols é 0,1 vezes 0,4 vai dar 0,04 mols. Beleza? Então, olha só, não perca o raciocínio. Esse aqui é o número de mols da base, do NaOH. Esse aqui é o número de mols do ácido, do HCl. Ok? Só que é o seguinte, 10 alunos, cada um com a mesmo potinho, ou seja, então eu tenho 10 alunos com um pote que tem um número de mol 0,025. E eu tenho 5 alunos que estavam trabalhando com ácido clorídrico, que tinha cada potinho dele, cada recipiente, né, tinha 0,04 mols. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer assim, ó. Presta atenção. Para o NaOH, o número de mols foi 0,025 mols vezes 10 alunos. Isso aqui vai dar 0,25 mols. Bacana? Para o HCl, que tem uma concentração de 0,04, 5 alunos, então 5 vezes 0,04 deu 0,2 mols. O que é que aconteceu?
ele pegou esses dois caras aqui e colocaram tudo dentro de um potinho só. Beleza? Então colocaram, misturou essa quantidade de mols em um único recipiente. Beleza, só que agora você tem uma reação entre HCl e NaOH. É uma reação de neutralização, onde vai formar um sal e água. Só que o produto aqui não interessa para a gente agora, porque ele quer saber o que é que aconteceu. Se você fizer o balanceamento, você vai ver o seguinte, ó, que aqui eu tenho 1 mol do HCl para 1 mol do NaOH. Beleza? Sandrão, como é que você sabe disso? Por causa do balanceamento. Ó. HCl, eu acho que eu já dei esse macete nas aulas para trás, principalmente lá em Química Geral. Quem é que forma a água? A água, na reação de neutralização, é a união do hidrogênio do ácido com o H da base. Então vai formar H2O. Vai formar H2O. O que é que sobrou? Sobrou cloro e sódio. Então os dois vão se ligar e formar o sal. Na. Vou botar aqui. NaCl. Pronto, tá aqui o NaCl. E aí é fácil o balanceamento. Eu já ensinei isso. Quantos hidrogênios aqui eu tenho? Eu tenho 1. Então vai para frente da base. Quantos OH eu tenho aqui? 1 também. Então vai para frente do ácido. Então a proporção aqui, ó, é 1 mol. Aqui, ó. É 1 mol desse cara para 1 mol desse. Beleza? Proporção 1 para 1. Então olha só. A proporção é 1 para 1. Só que depois de eu misturar 10 frascos com 0,025 mols, eu tenho 0,25 mols da base. E eu vou ter, depois de misturar os 5, 0,2 mols do ácido. Ou seja, a proporção não é 1 para 1. Então aqui o correto é que aqui era para ter 0,2 mols da base, ou seja, do NaOH, certo? Deixa eu apagar aqui e escrever o correto. Então aqui era para ter 0,2 mols de NaOH. Eu tenho quanto a mais? Eu tenho 0,5. Qual foi o raciocínio que eu usei? Eu já tinha percebido que ele misturou Na com HCl, ou seja, ácido e base, reação de neutralização. Eu já tinha percebido isso lá no início da questão. Então, quando ele perguntou aqui, na questão, olha, ele perguntou aqui, ó, o frasco de descarte contém. O frasco de descarte, ele contém uma quantidade sobrando de NaOH, ou seja, ela não está totalmente neutralizada. Letra C. Porque a partir do momento que eu faço uma reação de neutralização, ou seja, isso aqui é uma reação de neutralização total. Ou seja, se eu tiver aqui 5 mols desse cara, eu tenho que ter 5 mols desse, porque a proporção é 1 para 1. Se eu tiver meio mol do ácido, eu tenho que ter meio mol da base. Bacana? Se um dos dois aumentar a proporção, então vai estar sobrando. Então, aqui dentro do frasco, eu ainda tenho sobrando ali dentro. Aqui dentro eu tenho 0, fora a água, né? Fora o sal que produziu, aqui dentro eu ainda tenho 0,5 mols de NaOH em excesso. É excesso. Porque era para ter 0,2. Ou seja, todo o HCl, todo esse 0,2 HCl vão reagir com 0,2 mols de NaOH. Vai sobrar quanto ainda? 0,05, porque a proporção é 1 para 1. Bacana? Beleza?